aqui para gravação também. Começou. Então, vamos lá. Bom dia a todos e todas. Obrigada pela presença de vocês que conseguiram acessar. Vou fazer uma apresentação minha aqui do plano de ensino da disciplina, antes da gente começar o conteúdo propriamente dito. Mas já quero deixar no chat aqui uma questão para vocês pensarem junto comigo, né? A gente vai falar sobre busca e uso da informação nessa disciplina, e para falar disso a gente precisa pensar em informação. Então, já abro aqui com essa pergunta de quanta informação a gente tem ao nosso redor. Quanta, que tipo, como é que ela está qualificada ou não, né? Como é que a gente acessa, se é que acessa, como é que a gente se dispõe a acessar e selecionar, porque não é só acessar também, né? A gente fazer um uso consciente. Então, vamos começar a pensar sobre isso enquanto eu inicio aqui fazendo a minha apresentação, tá? Alguns já me conhecem, né? Que eu vi ali os nomezinhos, né? Que a gente tem alguns egressos, né? Entre os matriculados, mas aqueles que não me conhecem ainda, eu sou a professora Laís Pereira de Oliveira, eu atuo aqui no curso de Biblioteconomia da Universidade Federal de Goiás. Há algum tempo também tenho atuado aí no curso de especialização em letramento informacional, né? Nas primeiras turmas eu já vinha atuando aí, depois, quando retomado o projeto, também segui com disciplina e também com as orientações de TCC, né, na especialização. E atualmente também eu integro o projeto aqui do nosso programa de pós-graduação em Ciência da Informação, o PPGCI-UFG, que se encontra aí iniciando, digamos assim, né? Tem um processo seletivo acontecendo e dentro em breve a gente tem aí a primeira turma do nosso PPGCI-UFG também. A minha formação, pessoal, ela é em biblioteconomia, a graduação foi aqui pela Federal de Goiás mesmo, e o mestrado e doutorado são em ciência da informação. Então, assim, eu tenho trabalhado na área, né, tive estágios, algumas vivências profissionais enquanto bibliotecária, e depois ingressei na docência e tenho atuado aí em nível de pesquisa, ensino e extensão, principalmente vinculado ao entorno da organização e do tratamento da informação. E acaba que é uma área que a gente percebe que tem uma abrangência aí, com questões como as que a gente vai falar hoje, relativa à busca, à recuperação, acesso e uso da informação. A gente consegue acessar, buscar informação que foi organizada, né? Então, para a gente poder dispor aí, seja para uma questão profissional, de estudo, né, de qualquer ordem, a gente, de fato, tem que partir de um conteúdo que tenha sido objeto de organização. Tá? É meio que, quase que redundante até falar de organização, e recuperação, busca, acesso à informação. Né? Essas coisas estão interligadas. E aí, depois vocês podem dar uma olhadinha também no Lattes ali, para entenderem um pouco das linhas de pesquisa, das vertentes de atuação de forma mais aprofundada, tá? Quem tiver interesse. Até para que vocês possam também se aproveitar e ver alguns dos materiais, né? Geralmente as publicações que eu tenho trabalhado estão relacionadas com esse entorno, como eu disse, de organização e tratamento da informação, mas isso tem muito vínculo aí com outras circunstâncias que a área de informação se dispõe a pensar, entre as quais essa conjuntura de conteúdos disponíveis aí nos mais diferentes suportes. Então, deem uma vasculhada lá depois, tem alguns materiais que eu trouxe para vocês no plano de ensino, para fundamentar as nossas discussões aqui na nossa disciplina em específico, mas tem coisas que eu gostaria que vocês olhassem fora também, e por que não também trazer das outras disciplinas cursadas, né? O que vocês já fizeram, o que vocês vão cursar ao longo da especialização, também vai convergir para essas intenções aí quanto à pesquisa da informação. Se vocês tiverem alguma pergunta, queiram comentar algo aí, podem ir usando o chat também, tá, pessoal? Basicamente, em termos da minha apresentação, é isso. Eu vou fazer aqui a projeção da tela e vou explicar alguns detalhes do plano de ensino também, mas esse documento ele já está ali disponibilizado na sala, e a sala, inclusive, vai ficar aberta por completo para vocês também começarem a acessar os diferentes conteúdos, tá? E o plano de ensino é um dos itens que já consta lá aberto para vocês acessarem. Mas eu vou projetar aqui para a gente poder visualizar juntos, tá?
A disciplina de busca e uso da informação, pessoal, é uma disciplina que tem uma carga horária de 60 horas, tá? A gente está iniciando hoje, no dia 8/11, e temos aí a previsão de ir até o 25/11. A gente vai trabalhar com conteúdos relacionados a alguns módulos que eu vou mostrar para vocês, né? E aí vocês vão perceber que é um conteúdo que distribui um pouco da discussão sobre o que é o processo de busca e recuperação da informação e como é que a gente pode pensar as correntes teóricas também relacionadas ao acesso e uso da informação. Eu estou com previsão aqui dessa aula inaugural com vocês na data de hoje e uma aula de revisão que vai acontecer no 25 de novembro. Desculpa, eu falei 25. 25 é aula de revisão, tá? A disciplina vai até 7 de dezembro. Mas no 25/11 a gente faz uma revisão do conteúdo geral, preparando vocês para a atividade final. E aí, está aqui previsto também um dia da semana, que é segunda-feira, para os atendimentos, para tirar dúvidas, para a gente poder também trocar informações, trocar material. Fiquem à vontade para trazer referências também, tá? Para agregar a nossa disciplina. Especificamente a segunda é o que está previsto formalmente, mas a gente pode trabalhar aí com outros momentos da semana, né? Desde que agendado previamente, tá? Para que a gente possa se organizar. E vocês vão ver aqui que também tem a previsão do período de recuperação, né? Que começa ali no 15/12 e está previsto para ir até 31 de janeiro de 26, tá? Mas a expectativa é que não seja necessário, tá? É uma disciplina muito tranquila, né? E a intenção é que vocês acessem o conteúdo, que vocês estudem aí o que está proposto e que tenham um desenvolvimento também das atividades em consonância com o que foi planejado aqui em nível de avaliação, para que a gente não precise aí desse período a posteriori de recuperação, tá? E aí, só para falar também do pessoal que está junto com a gente na disciplina, o professor Felipe está com a gente como equipe de tutoria, e a professora Larissa também está com a gente como equipe de tutoria, tá? Então, seremos aí o trio parada dura dessa disciplina de busca e uso da informação, tá? Eu, como docente responsável, e na tutoria, Felipe e Larissa, certo? Os contatos todos também estão ali na sala, pessoal. E aí, alguns informes com relação ao plano de ensino, os materiais, né, que estarão disponibilizados no Moodle ali, materiais complementares que porventura sejam necessários também, eu vou estar encaminhando para vocês por e-mail institucional, e para que a gente possa utilizar aqueles recursos do Moodle também para comunicar sempre que necessário, tá bom? Não deixem de falar com a gente. A ementa, pessoal, é uma ementa fixa, né? Então, a gente tem aqui um entorno de definição de conceitos e termos de pesquisa. Temos também aqui uma abordagem sobre estratégias de busca, modelos de busca e recuperação de informações, e fechamos com um conteúdo de fontes de informação para a gente poder atrelar um pouquinho com aquele entendimento sobre tipologias e critérios para selecionar esse tipo de materiais, tá? A partir dessa ementa, o nosso intuito é que vocês tenham aí a compreensão desses processos que envolvem o que a gente está colocando aqui como prática de busca e uso da informação em um contexto principalmente científico, tá? Não é especificamente na conjuntura científica que a gente busca e acessa informação. A gente, de fato, dispõe aí de diferentes níveis de interesse, tem diferentes propósitos no acesso às informações, mas principalmente dentro do que a gente vai discutir, estaremos aí voltando a nossa atenção para a informação de caráter científico. Então, só para contextualizar, deixa eu voltar aqui para visualizar vocês, nós estamos numa disciplina de busca e uso da informação no curso de letramento informacional. E vocês têm aí fundamentado em alguns conteúdos na especialização para entender que letrar informacionalmente um indivíduo dar condições para que ele possa ter uma busca autônoma da informação, para que ele possa acessar, distinguir os conteúdos, para que ele consiga validar as informações, para que ele não caia em armadilhas aí de informações que não tenham ali uma confiabilidade, uma autenticidade. Então, a gente tem realmente uma conjuntura de preocupação que envolve essa forma independente, autônoma, mas também validada de acesso aos conteúdos para a gente utilizar no propósito que nos cabe. E, às vezes, vai acontecer de ser algo que está alinhado a uma realidade, a um cotidiano nosso, né? Pode ser uma informação para o seu dia a dia.
Mas também pode ser uma informação científica. E como vocês estão cursando uma especialização numa universidade aqui, é interessante que vocês tentem reverter esse pensamento para o entorno da informação científica. Mas, ao mesmo tempo, não só se restringir a ele também, tá? E aí, como objetivos específicos, nós vamos trabalhar aqui um pouco da compreensão de necessidade de informação e um pouco do vínculo dela também com seleção, busca e recuperação da informação. Porque, de fato, o que nos leva a selecionar a informação é uma demanda, é uma necessidade que a gente traz, que pode estar, como eu disse, motivada por diferentes fatores. Em nível de objetivo específico, também trabalhar algumas estratégias de busca e o que a gente entende por modelos, por mecanismos que são empregados para trabalhar aí com uma forma mais diligente e funcional nessa pesquisa da informação. Né? E é aqui que entra também um pouco do nosso olhar mais atento para com o que a gente chama de fontes de informação. Então, fonte de informação pode ser, enfim, um material textual, pode ser um material imagético, pode ser um relatório de pesquisa, né? Pode ser que você esteja atrás de um guia, de um manual, pode ser que você esteja atrás de uma fonte humana, né? Fonte de informação também não é só material científico publicado, também pode ser uma pessoa, uma referência em algum campo, em alguma área, e assim sucessivamente, tá? Em termos de metodologia, vocês vão perceber aí no plano que a gente tem a previsão dessa aula inaugural que a gente está realizando agora. Tem algumas aulas teóricas que estão de forma assíncrona na sala, vocês vão ter acesso logo mais. Textos dirigidos, né? E aí desde materiais que estão relacionados com os temas centrais da disciplina, até alguns complementares, né? Então, procurem acessar e visualizar dentro do cronograma que está sugerido também, né? Porque acaba que evita que vocês deixem acumular. Tem alguns slides e vídeos de fixação que foram disponibilizados na sala. Os materiais complementares que eu falei, se vocês não conseguirem acessar e acompanhar dentro da frequência do que está disponibilizado, façam lá uma pastinha, né, arquivem de alguma forma, para depois vocês voltarem ali e fazerem a leitura completa, né, porque tem muita coisa também que serve para essa disciplina, mas também vai ser importante aí para conteúdos futuros, tá, pessoal? E a gente tem, né, uma aula aí que uma aula de revisão do conteúdo, vai ser realizada no dia 25/11, tá? Como eu falei para vocês. Então, já vamos estar com uma atividade ali em andamento e vamos ter uma revisão para vocês se organizarem para a atividade final da disciplina. Algumas atividades teóricos textuais, né, eu sempre trago para as disciplinas, até para que a gente possa fomentar um pouquinho desse nosso senso crítico sobre os conteúdos, tá? Então, nessa em específico, será uma atividade textual da parte de vocês. Mas toda disciplina eu costumo trazer alguma coisa nesse tipo aqui, nesse estilo. A gente precisa escrever, a gente precisa ler, e aqui eu chamo a atenção de vocês, inclusive, para que a gente possa fazer isso se utilizando da fundamentação dos textos lidos, se utilizando dos conteúdos. Por isso também a importância de vocês acompanharem, na medida do possível, dentro do cronograma que está colocado ali. Eu sei que é muita leitura, é muito material, mas procurem acessar para paulatinamente ir entendendo um pouquinho dessas teorias, dessas nuances de incursão sobre busca de informação. Isso vai ajudar vocês também na fundamentação dessa primeira atividade. E temos ainda, entre as metodologias, um questionário que é a atividade final, tá? Então, assim, em termos de atividade avaliativa, observem que a gente tem uma atividade textual individual e temos aqui um questionário. Cada uma vale 50 pontos, a somatória vai perfazer os 100 pontos aí da disciplina, né? E um ponto que eu gostaria que vocês também se atentassem, a gente tem aqui alguns critérios de avaliação, é importante que vocês procurem se alertar sobre isso também, né? No caso da atividade textual, o que vai ser cobrado de vocês? Um texto que atenda à extensão de no mínimo uma página, que vocês possam trabalhar com uma resposta fundamentada, usando os vídeos, os slides, os textos disponibilizados, e será cobrado de vocês ali um construto que traga definição de recuperação da informação e também que conecte esse conceito com recuperação da informação e necessidade de informação. Isso aqui é o que vocês precisam redigir, tá? Então, na hora que vocês forem realizar a primeira atividade, atentem-se aí para o que está colocado aqui, né? E onde vocês serão avaliados.
A outra atividade, que é o questionário, vai valer mais 50 pontos, e aí são questões objetivas de todo o conteúdo da disciplina, tá? Então, essas são as duas atividades da nossa disciplina de busca e uso da informação. Abaixo, vocês vão ver aqui que tem a informação sobre recuperação, né? E como já está aí esclarecido também pela coordenação do curso, sempre valendo aí no máximo 70 pontos, tá? Na recuperação, aqueles que realizam nesse período de recuperação não vão atingir os 100 pontos, né? No máximo 70 pontos para a aprovação na disciplina, né? Mas, como eu falei, a expectativa é que vocês construam toda essa parte aí de atividades dentro do período para a gente finalizar dentro do que está previsto, sem necessidade de recuperação, e que vocês possam se dedicar às disciplinas futuras sem essa preocupação, né? O cronograma que está abaixo, vocês vão perceber que está aqui distribuindo o conteúdo e meio que tentando fazer também uma orientação para que vocês sigam com esse caminho de estudo dentro de um período de datas, tá? Considerando a nossa faixa ali de realização da disciplina, que começa hoje no 8/11 e vai até o 7/12. Então, hoje, por exemplo, na aula 1, já tem ali, né, um conteúdo de apresentação, tem um videozinho curto de fixação para vocês acessarem, que eu vou abrir logo mais, e tem também uma aula expositiva sobre necessidade de informação. Então, se encerrar aqui a disciplina, né, a aula, melhor dizendo, expositiva de agora, e vocês já quiserem acessar, já podem ir lá para começarem a ver esse conteúdo. E assim, paulatinamente com tudo, tá? Vocês vão perceber que tem a previsão aqui de um intervalo de datas e o que está previsto de aula, de texto para leitura, de atividades, certo? Em termos dos módulos, a gente abre hoje já com um módulo chamado necessidade de informação. Porque para a gente falar de busca de informação, a gente faz realmente uma vinculação com a necessidade do indivíduo. A gente começa a discutir alguns conceitos na aula de hoje e tem algumas outras questões que vão se seguir nas próximas semanas para fundamentar esse entendimento nesse módulo 1. Depois, pessoal, nós passamos para o módulo 2, que é o módulo de seleção de informação, né? Então, entendida a necessidade, a gente vai compreender quais os parâmetros para selecionar a informação de interesse. Passamos a um módulo de estratégia de busca, que também nos ajuda muito para que a gente possa explorar algumas nuances de pesquisa mais aprofundadas, para que a gente possa aprimorar, né, os nossos meios ali de pesquisa da informação e também de filtragem desses conteúdos. E lá no finalzinho vocês vão perceber que tem um módulo dedicado às fontes de informação. Então, são esses 4 módulos que guiam o nosso conteúdo, tá? Ao longo de cada módulo, repetindo, a gente tem a previsão aqui dos conteúdos para vocês acompanharem, e a gente tem também a previsão das nossas atividades avaliativas, que, como eu disse, são 2, tá? Então, já aqui, ela já vai ficar aberta, mas já aqui na aula 4, né, vocês têm alguns conteúdos em nível de texto para leitura, e está prevista aqui a atividade textual. Então, quem já quiser começar a ler, quiser começar a acessar os materiais e já se preparar aí para realizar a primeira atividade, já pode também, tá? E aí a previsão de entrega está lá, ainda para esse mês de novembro, tá? E lá no finalzinho, pessoal, a gente tem, enfim, a outra atividade, que é a atividade final na forma do questionário, tá bom? Que também tem um período lá para realização. Então, acompanhem, porque esse aqui é um cronograma tentativo, né? Às vezes é necessário até a gente ajustar alguma coisinha, mas a expectativa é que a gente consiga caminhar dentro do que está previsto aqui, tá bom? Aqui no final, vocês vão ter acesso à bibliografia básica e complementar. Bibliografia básica, pessoal, a gente tem aqui um material do Murilo Cunha, que é esse manual de fontes de informação. Esse é um item muito rico, tá? Vocês conseguem acessar ele de forma gratuita, livre na internet. O linkzinho está aqui disponível. E é um material que é de um autor bastante clássico, né, na área de informação. Ele trabalha com essa abordagem de fontes de informação há alguns anos. É um professor que tem um grande contributo aí para essas temáticas no nosso campo. Tem um material também aqui
da mesma forma disponível como bibliografia básica, que é uma organização da Marta Valentim. A professora ela trabalha aqui com gestão, mediação e uso da informação. São vários capítulos, tá? Mas eu gostaria que vocês se atentassem à leitura, principalmente desses que discorrem a respeito de acesso e uso da informação. Mas o e-book como um todo vale muito a pena, tá? Se não conseguirem a leitura de tudo para agora, procurem selecionar alguns dos capítulos voltados para as nossas temáticas, mas tenham o e-book com vocês, tá? E o outro da bibliografia básica é um material do Vecchiati e da Vidotti, que se chama Encontrabilidade da Informação. Esse aqui não é um termo muito comum, pessoal. Geralmente a gente fala muito em nível de recuperação, mas não de encontrabilidade. Mas eles taxaram, né, essa forma de expressão aqui, e ao longo do e-book eles trabalham com alguns conceitos atrelados a isso, e é um livro que ajuda muito porque tem essa parte gráfica também, visual, né? Então tem ali alguns infográficos, tem ali alguns esquemas desenhados nessa obra que ajudam na compreensão da parte teórica. Então recomendo também a leitura, se vocês conseguirem já acessar agora no início da disciplina, seria muito bom. Em termos de bibliografia complementar, eu deixo aqui para vocês um material também bem clássico na área de informação, que é da professora Ilza Lopes, né? É uma revisão de literatura que ela fez sobre estratégia de busca na recuperação da informação. Isso aqui é um artigo de periódico, né, do ano de 2002, mas é um item muito citado, tá? Traz conceitos importantes ali e ajuda nessa sistematização sobre o que a gente está entendendo como estratégia para pesquisa, para recuperação da informação. É uma professora já falecida na área, mas que deixou aí uma contribuição muito grande também. Temos um texto da Odone, que é sobre necessidade de comportamento informacional. Esse é um texto que acaba perpassando, inclusive, outras disciplinas aqui do CELI, né? Também artigo de periódico, foi publicado em 2007, tem uma linguagem boa, tá? Então, vale muito a leitura também. E tem um artigo de periódico aqui da Valentim e outros autores, que é sobre avaliação de fontes de informação, trabalhando a perspectiva de critérios de qualidade. Esse é um texto também um pouco antigo, de 2001, mas que é bem importante também para a gente compreender algumas características que devem ser observadas quando a gente vai acessar a informação na web. Né? O enfoque do texto é esse. Mas acaba que dá até para a gente aplicar em outras perspectivas, que não só essa circunstância que eu mencionei aqui do texto online, do texto que está disponibilizado na web, tá bom? Mas, assim, o plano de ensino, pessoal, tem as informações gerais, né, que vão orientar a nossa disciplina, e vocês façam a leitura por completo desse documento. Depois, qualquer coisa, vocês podem esclarecer as dúvidas aí comigo, com algum dos tutores também, tá? Deixei uma pergunta, né, para a gente ir pensando ao longo desse período de apresentação aqui, minha também, do plano de ensino, e a gente vai voltar a ela agora para a gente poder começar a nossa parte, de fato, conceitual aqui da aula de hoje, né? Mas, a princípio, eu gostaria de saber de vocês também a área de origem, né? Temos aqui pessoas da biblioteconomia, temos pessoas da área de educação. De onde vocês são? Coloquem para mim no chat, por favor, aí. Qual que é a área de origem, a área de formação original de vocês, pessoal? Estou vendo aqui arquivista, bibliotecário, mais gente de Bíblio. Bíblio. Alguns até foram alunos nossos aqui mesmo, né? Como eu disse. Mais Bíblio, jornalismo. Legal. Bom, a gente fala muito de informação na área de biblioteconomia, arquivologia também, mas a informação ela perpassa diferentes campos, né? E aí, quando a gente está falando em acessar essa informação, esse conteúdo, acaba que impacta muito essa questão da quantidade, né? Do que a gente está entendendo como viável de acessar também. Né? Esse linkzinho que eu coloquei para vocês, vou até repetir aqui, que às vezes fica perdido no chat. Eu gosto muito dessa abordagem desse material, embora tenha também um tempinho, que olha só, deixa eu voltar a minha projeção aqui de tela.
Vocês vão acompanhando junto comigo, quem não tiver pelo computador. Quanta informação há no mundo? Bom, aí, não sei exatamente que eu não peguei, que sou mais recente, mas me disseram, né, dos discos de vinil e etc., jornais, livros, disquetes, fita cassete, CD, videogame, tocador de MP3, celular, câmera digital, aparelho de rádio, computador, a gente fica até sem fôlego. Né? A gente já tinha realmente diferentes suportes de informação e a gente tinha uma condição de reprodutibilidade de muita coisa a partir desse tipo de item, né? Cada conteúdo gerado ali num formato, inclusive aqui no texto é falado dessa questão do que era analógico, e depois a gente passa a ter ali o que é de característica digital, né? E existe uma estimativa aqui, né? Em 1986, o armazenamento possível de informações era de 2,6 trilhões de megabytes. A gente olha para esses números e fala, sei, né? Talvez não fosse tanto assim. Geralmente eu trago essa discussão para a disciplina de classificação, que eu ministro aqui na graduação em biblioteconomia, e a gente fica nessa angústia, né? Nós temos acervos que são organizados nas bibliotecas, por exemplo, classificados, enfim, catalogados, mas esses acervos são selecionados, existe ali um trabalho de seleção que é feito, então a gente também não guarda tudo, nem tudo integra os nossos acervos. E isso com outras áreas do conhecimento também, né? Quem tiver aí na área de educação, na área de filosofia, da matemática, não sei, né? Qualquer perspectiva de atuação, você vai perceber que você lida com coisas selecionadas, você não consegue lidar com tudo. E nessa seleção a gente acaba deixando muita coisa de fora, né? Infelizmente. Ou felizmente, porque eu acabei de mostrar para vocês o plano de ensino da disciplina, né? Tem muita coisa ali para leitura, muito material de bibliografia básica, bibliografia complementar, e só nessa disciplina, será que a gente vai conseguir dar conta disso tudo? Né? Vamos nos questionar. E como é que a gente dá conta do que está no mundo? Dessa dimensão de conteúdos aí que a gente tem amplo acesso. A gente passa a ter cada vez mais uma discussão também da informação digital, né? Há alguns anos circula o nosso imaginário, a gente passa a pensar nisso como algo que veio para ajudar, né? Para nos dar mais condição de conhecer, de acessar, de estudar. Só que, ao mesmo tempo, é mais um meio para que a gente consiga lidar, né? A informação em nível impresso, né? Em nível tradicional, como a gente chama, não deixou de existir. E a gente tem agora a demanda também do digital. Então, se vocês forem olhar esse material, vocês vão ver que tem uma discussão um tanto quanto pertinente, né? Com relação à quantidade aí do que é gerado, né? Do que era e do que continua sendo gerado. E, enfim, de quando datou esse texto para agora, a coisa já modificou muito de figura, né? Porque a gente passa a ter aí realmente uma amplitude maior ainda, né? Hoje também nós produzimos conteúdo. Então a gente tem que refletir até que ponto a gente está conseguindo manusear isso. Como é que a gente consegue lidar, né, de forma crítica, inclusive, com tanta coisa que está disponibilizada aí para nós, nessas diferentes formas de manifestação e de suportes, como a gente começou a perceber aqui, que abrem, né, a problematização desse material. Esse linkzinho também eu estou inserindo ali na sala para vocês olharem e lerem integralmente depois, tá, pessoal? Como material complementar a essa aula inaugural de hoje. Então, vamos lá, né? Vamos falar de busca e de uso da informação na nossa aula inaugural, tentando discutir na via processual, né? Vamos entender como processos, a pesquisa, a recuperação da informação e o uso feito desses conteúdos informacionais. Mas, assim, a gente precisa acessar, a gente precisa manusear, mas também precisamos ter um senso crítico com relação ao que é informação e o que não é, né? Estamos falando de busca, de pesquisa, de acesso. O que de fato vai constituir informação para nós? E muitas vezes até isso vai ter diferentes tipos de entendimento. Nós que estamos aí na área acadêmica, como eu falei no início, nós costumamos usar a informação para pesquisa, para, enfim, nos dar uma condição de estudo, nos dar uma condição aí de realização dos trabalhos, né, das disciplinas cursadas, às vezes até para a gente poder ter um reforço, digamos assim, com relação a alguma prática profissional. A informação é algo crucial para nós. Só que como é que a gente vai enxergar a informação no nosso dia a dia? Como é que a gente vai conseguir lidar com ela?
né? Como é que ela vai chegar até nós de uma forma validada e filtrada? É importante a gente pensar sobre. Então, vou fazer um contexto aqui sobre informação, sobre o conceito, inclusive. Vamos seguir falando um pouquinho da perspectiva do processo em si, de busca de informação, da sua relação com necessidade de informação, e também entender um pouquinho desse sujeito que faz uso dessa informação, que é o que a gente costuma conceituar no nosso campo como usuário da informação, como consulente, como sujeito interagente, enfim. Tem algumas formas sinonímicas para nomear isso. E, ao mesmo tempo, né, o que ele faz sobre essa informação é acessar, usar. Então, a gente vai discutir um pouco desse patamar também. Tá? Quando a gente está falando em informação, de fato, é muito comum na literatura perceber um pouco dessa abordagem que eu fiz no início, que é, de fato, a preocupação com o número de informações disponíveis. Você está falando em número, está falando em quantidade, ao mesmo tempo reflete os vários canais também que ela pode ser acessada. Então, se a gente for agora a uma base de dados científica qualquer e inserir ali um termo de pesquisa, a gente vai encontrar muita coisa a respeito que vai exigir uma filtragem por parte da gente. E temos que pensar também que existe uma circunstância que perpassa isso, que é a nossa condição de fazer esse filtro. Até que ponto a gente, enquanto pesquisador, estudante, né, a gente está, de fato, tendo essa abordagem aí esclarecida sobre as informações disponibilizadas, conseguindo navegar nesse mar de conteúdos, né? Esse texto aqui do Andrade é bom para a gente pensar a respeito disso, tá? Ele está na listinha de referência de vocês, é um texto de 2016, então a gente consegue ler ali e pensar um pouquinho sobre essa parte estrutural mesmo da informação, os diferentes canais aí para acesso aos conteúdos. Que acaba que também vem à tona o aspecto de conceituação e de definição, né? Então, o que é informação? Como é que a gente compreende? Porque, de fato, é um bem valioso, né? Andrade vai falar isso, Campos, Paiva também vão dizer disso, né? Vão nortear a informação como algo até estratégico, mas o que é que a gente está compreendendo como informação? Será que a gente consegue ter um conceito único para a informação? O que é informação para vocês, pessoal? Vocês conseguem me explicar a informação em um termo, em uma palavra, em uma expressão? Eu gostaria que vocês colocassem no chat. O que vocês entendem por informação? Dentro da perspectiva de leitura de vocês, das áreas de origem. O que é informação? Vamos tentar responder de forma breve. Vou dar um minutinho para vocês digitarem. Bom, a Gabriela colocou aqui que informação são dados, né? O Alexandre, dados organizados, pensando num contexto. Maiara, conjunto de dados organizados com significado. Ok. Girleide, dados trabalhados. A gente percebe que meio que vem quase que naturalmente essa ideia de que é algo que teve uma estruturação, né? Digamos assim. Se a gente acessa, significa que houve um trabalho ali de estruturar de alguma maneira, de organizar, de dispor. A Thaís está dizendo que informação é um dado que faz sentido para quem recebe. Também, né? Acho que falar de conteúdo, falar de informação, envolve muito essa cadeia, né? Que, inclusive na comunicação, é muito comum, né? De se dizer a respeito. É uma cadeia quanto ao fluxo mesmo, né? A mensagem que vai
que sai aqui de um emissor que chega a um receptor. Né? Então, no momento eu estou falando com vocês a respeito de alguns conceitos e alguns de vocês estão pensando outras coisas a respeito disso, fazendo outros vínculos. Acaba que não tem como a gente dissociar disso aqui o ato, né, de interlocução, de comunicação, de expressão e de interação entre indivíduos também. Né? Acho que é uma proposta interessante. E temos aqui ainda, faz sentido ou não, depende da contextualização de quem recebe. E a Juliana dizendo aqui da necessidade de um assunto específico, né? Que isso também caracteriza aí informação. Então, percebam que meio que todos estão dizendo da informação como algo que a gente acessa para algum propósito, né? E geralmente o acesso está mediado por um ato anterior da organização. Meio que intuitivamente a gente já pensa isso, né? Então, se eu falar para vocês, pessoal, peguem lá os textos da disciplina. Né? A gente vai trabalhar, vai fazer uma dinâmica na aula de hoje. Que textos? Que disciplina? Essa disciplina que iniciou agora, está onde? Está no Moodle? Tá. Ah, tá, eu consigo acessar por lá? Então, já existe um caminho das pedras para a gente chegar àqueles materiais, né? Se eu simplesmente trouxer essa demanda e vocês pensarem a respeito dela, peraí, acessar que jeito? Os textos não foram disponibilizados ainda, professora. Tem a referência aí? Tem o link de acesso? Como é que a gente chega lá? Então, pensem que, de alguma forma, conceituar a informação está muito atrelado, né, assessorado aí por essa perspectiva também de algo que passou por algum nível de ordenação. Pode ser uma coisa que a gente faça de forma bem simplória, pode ser alguma coisa que tenha sido sistematizada de forma mais ampla no âmbito de um acervo dado. Né? Às vezes eu fico pensando na organização que a gente faz também. Eu ministro disciplinas aqui da área de organização e a gente fala dos conceitos bibliotecários principalmente, né? Mas a gente tem, enfim, outros colegas aí da área de informação também trabalhando com organização, com seus processos específicos. Mas a gente também organiza. Né? Eu, Laís, faço aqui uma pastinha, faço aqui um registro, monto ali um determinado documento, uma planilha. Eu também tenho a minha forma de organizar. Eu também categorizo. Se eu não faço isso, eu não consigo acessar. E pensar também que a gente acaba tendo essa preocupação, né, de chegar à informação para atender a alguma conjuntura. Alguém ali para cima falou em contexto, tal, né? Então, assim, eu vou usar isso para que fim? E que tipo de conteúdo eu estou buscando, né? Então, quando a gente está falando, né, sobre essa compreensão do conceito, comumente acaba vindo uma galerinha também para nos ajudar a explicar um pouco dessa noção, tá? Eu deixo aqui 2 para vocês acessarem. O primeiro professor aqui é o Rafael Capurro, que ele trabalha muito com a perspectiva epistemológica, assim. Né? Alguns, às vezes, acham os textos dele meio complexos, né? Mas é um texto bom, assim, importante para esse conceito de informação. Esse, inclusive, é o título. E recomendo também que quem tiver interesse em aprofundar, dê uma olhadinha depois aí em outras obras do professor Rafael Capurro. Entender o que é informação, entender a epistemologia da informação, né, o tipo de função que a informação pode assumir, isso nos ajuda em compreensões muito profundas. Né? Às vezes a gente, lendo esse tipo de texto aqui, percebe o quão pouco a gente sabe. Diga-se de outro modo, a gente se sente burro, tá? Lendo Capurro. É por isso que a gente tem que ler para a gente melhorar um pouquinho. E aí, o outro de baixo, né, um colega Gustavo Saldanha, professor que tem trabalhado também com uma perspectiva bem epistemológica, assim, teorizante, e ele tem materiais que, enfim, fazem um inventário histórico do nosso campo, né, da própria ciência da informação. Recomendo que vocês deem uma pesquisada nesse nome também, para outros fins. Vocês vão perceber aí que é muito válido para a gente poder acessar algumas teorias, algumas correntes epistemológicas do campo e, ao mesmo tempo, para a gente enxergar, né, dentro das falas dele, um pouco do link da informação com outras circunstâncias mesmo que, às vezes, a gente não traz, né, seja perspectiva filosófica, sociológica, né, ele trabalha bem essas circunstâncias, pessoal. O texto dele, em geral,
vai seguir uma via mais teorizante também, como eu disse, tá? Então, esses dois aqui estão num caminho muito semelhante, né? Mas, especificamente, esse link que eu deixei aqui é um vídeo, é um podcast, tá? O que é informação? Esse é o título. Então, acima, com Rafael Capurro, vocês vão ter aqui a abordagem do conceito de informação, um texto mais denso, como eu falei para vocês, mas bastante importante. E aqui, no de baixo, com Saldanha, o que é informação, que aí é um material em forma de podcast, um projeto que o pessoal gravou ali pelo IBICT, tá? O Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. E além desse podcast com o Gustavo, tem alguns outros. Então, eu gostaria que vocês acessassem para fundamentar um pouco a intenção aí de conceituação em informação. É muito comum a gente associar a informação a um registro, né? Tanto é que nós aí da biblioteconomia, da arquivologia, né, da ciência da informação, a gente fala daquilo que foi publicado, que foi registrado, mas não é só isso que constitui informação. A informação pode ser também que não tenha sido ainda objeto de registro. Então, a partir dessas discussões aqui, desses dois teóricos, vocês vão perceber um pouco disso, tá? Ao mesmo tempo, para que a gente possa ter um olhar crítico para com a informação. Volto aqui com vocês a noção, né, do nome, né, do que nomeia o nosso curso. Letramento informacional. Então, ao final, quando vocês saírem com o certificado ali de especialistas em letramento informacional, meio que é a chancela de dizer, vocês são letrados informacionalmente. Então, vocês têm uma compreensão suficiente do que é informação? Vamos tentar dar uma olhadinha para isso aí, para a gente poder assentar um pouco o nosso pensamento sobre essas questões, tá? Não são os únicos aspectos assim, né? Existe toda uma abordagem aí sociológica também, tem se falado muito na nossa área aí de informação, a própria comunicação também tem trazido essas discussões sobre as questões sociais, né? Que envolvem aí o acesso aos conteúdos, mas prioritariamente vamos tentar entender um pouco do que a gente pode chamar de informação, tá? Volto aqui, evoco a noção do registro, é o nosso ponto de partida, mas a gente não fala só de informação registrada, né? Pode ser que você ainda esteja produzindo essa informação, né? Pode ser que você ainda esteja no plano das ideias, estudando, lendo alguma coisa, fundamentando. Então, existe um entorno processual que congrega esse seu esforço até chegar à informação concretamente estabelecida, que a gente precisa refletir. Bom, falando ainda esse contexto, né, falando ainda essa nuance do que cerca a informação, Jesus ele vai falar de informação nas organizações, né? O tanto que é válido pensar nesse elemento. Porque é claro que ela é importante para os indivíduos, mas a gente também usa informação nas nossas atividades, demandas, né, onde a gente está ali integrando, né, uma perspectiva profissional, enfim. A gente tem realmente uma responsabilidade muito grande para com a informação, aplicando a algumas atividades. Então, nas organizações, nas nossas instituições, a informação também é algo muito, muito importante. E claro que se você está falando de importância, está falando de relevância, né, de conteúdos informacionais, tentar entender o tanto que é desafiador o aspecto do acesso à informação. Aqui tem uma figura, né, um esboçozinho aqui que eu trouxe do CIB-UFG, o nosso sistema de bibliotecas. Quando você abre ali, você tem alguns acervos que estão disponibilizados. Então, você consegue fazer busca desses acervos. Eu gostaria que vocês fizessem esse exercício, né? Quem é da área de informação já vem fazendo essa prática, alguns de vocês provavelmente até já trabalham com a parte aí de uso frequente de acervos, de repente até da organização, da catalogação, mas aqueles que ainda não têm essa prática, especificamente no âmbito científico, né, que eu estou dizendo aqui, gostaria que vocês acessassem, que vocês vasculhassem alguns catálogos e tentassem observar um pouquinho desse quesito acesso. Porque aí parte, né, de uma perspectiva que antecede o catálogo, uma estrutura de repositório, base de dados. Mas é a parte visual, é a experiência de pesquisa, de navegação. Né? Quando você acessa um determinado banco de dados, base de dados, você vai ter ali uma disposição das informações, você vai ter um menu, ou você vai ter um campo de busca, ou você vai ter um link, um conjunto de hiperlinks. Então, isso é muito interessante para que a gente possa se localizar também
né? Às vezes é uma perspectiva como a que está posta aqui, você acessa e aí do menu você vai para um submenu e vai abrindo aqui várias abas para, de fato, chegar ao que você está buscando. Então, se eu estou na intenção de acessar acervos, tem aqui no menu do CIB acervos e tem acervos nas bibliotecas e acervos digitais. Qual dos dois eu quero? E daqui a gente vai caminhando para chegar naquela especificação da informação propriamente que vai me atender. E aí, pessoal, tem outras estruturas que a gente vai, enfim, dispor para poder navegar, né, acessar a informação. Ô, Alexandre, é Jesus mesmo o sobrenome. É exatamente. A gente fica meio assim, né? Mas é Jesus mesmo o sobrenome ali da autoria. E eu vou mostrar uma página aqui, vou até colocar o link, quem conseguir acessar aí comigo. Só dê uma olhada depois, né? Isso aqui é uma fonte de informação até bacana. Aqui é a Brasiliana de Literatura. Né? Então, olhem que aqui a gente tem um acervo, pessoal, que está com navegação por assunto. E aí a gente tem a condição de acessar aqui, ó. Você vai escolhendo, você vai navegando aqui. E você pode ir pelos campos que estão definidos aqui também. Tem alguns cabeçalhos, né? Então, sei lá, eu quero acessar aqui literatura infanto-juvenil brasileira, né? Vamos ver aqui. Cliquei no literatura infanto-juvenil. Mas tem outros campos aqui, né? Outros cabeçalhos. Quer dizer, isso aqui é uma forma pré-estabelecida para acesso, para navegação, que vai partir da lógica de link, de clique nessas categorias, tá? Tô pensando aqui, ver se abre. Abriu. E aí a gente começa a ter as obras, né? Eu cliquei ali, ó, né, nessa categoria de literatura infanto-juvenil brasileira, tá? A busca por assunto. E ele vai me dando aqui a possibilidade de visualização. Então, tem aqui contos infantis, tem aqui A Menina do Narizinho Arrebitado, tem aqui Contos Pátrios, tem aqui livro de leitura, O Castigo de um Anjo, né? Livro para crianças, enfim. E aí você tem a condição de acessar a obra, né? Isso aqui especificamente é do Monteiro Lobato, essa primeira disposta aqui, né? Então veja que eu estou fazendo o acesso por navegação simples aqui. Nem utilizei o campo de busca, não. Fui ali e acessei a partir de uma categoria de assuntos que estava estabelecida, tá? E aí, quando você vai navegar aqui na Brasiliana Infantil, pessoal, você vai perceber que vem alguns dados, né? Desse item que a gente selecionou. Tem aqui a capa do livro, né? Do Monteiro Lobato. Temos aqui o título, o subtítulo, temos aqui os dados de autoria, os dados de edição também, a publicação, 1920, o tipo, né? É um livro. E tem aqui os assuntos, literatura infantil ou infanto-juvenil brasileira, né? E tem aqui também o correspondente em inglês. É um acervo ali da Biblioteca Nacional, da BN Brasil, tá? Então, assim, eu cheguei a acessar, né, essa capa aqui, né, os dados aqui da publicação, a partir de uma navegação dentro aqui da Brasiliana. Mas a gente também tem, enfim, outras categorias, vocês viram lá as categorias de assunto na página inicial, especificamente nessa plataforma, tá? Nessa base. Né? Se eu tivesse, sei lá, numa base de dados, num catálogo, né, num repositório institucional da área de saúde, teria documentos dessa natureza. Se eu tivesse na área jurídica, teria documentos dessa natureza. Aqui a gente está especificamente num acervo de literatura. E vocês vão perceber que ele vai dar condição de navegação aqui por data, eu posso navegar também por autores, ou lá por assuntos, que é onde a gente estava. Não sei bem o que eu quero, eu tenho a condição aqui de um campo de busca que eu posso digitar também e trazer. Então, assim, eu trouxe esse exemplo, mostrei também aqui o exemplo, né, a fotinha rápida ali, o print da tela do Sofia, da biblioteca UFG, mas pensem aí, comecem a vasculhar as diferentes estruturas de informação que a gente possui de diversas áreas. Tenham essa curiosidade de começar a pesquisar, fazendo pesquisa, tá? Eu gostaria que vocês exercitassem esse propósito. Gabriela falou aqui que o livro é o primeiro livro infantil do Brasil. Bacana. 1920, né, Gabriela? Aquela publicação ali.
Interessante saber desse dado aí, não sabia não. E aí, se eu estou buscando alguma informação sobre literatura, eu tenho aquela base de dados à minha disposição. Se eu estou precisando de informação, sei lá, em saúde, eu vou procurar bases de informação nessa área. Eu estou precisando saber um pouquinho, né, de questões atreladas a um processo jurídico, eu vou me direcionar também a sistemas que me trazem isso. E em cada conjuntura dessas, eu vou ter um nível de acesso à informação. Então, é desafiador para a gente selecionar a partir dessas diferentes fontes. A gente entender o que quer, que fonte que vai nos servir, aonde é que eu procuro aquilo, especificamente também pelo que eu estava dizendo antes, né? Cada uma vai ter uma forma de navegação, de pesquisa. Depois que você acessa também, buscando por um assunto, por um autor, que seja, como é que você vai filtrar aquilo? Saíram vários títulos lá. Qual que te serve de fato? Eu estou atrás de que tipo de conteúdo? Eu estou atrás de um conteúdo mais científico. Eu estou querendo um guia, né, uma coisa um pouco mais simplória para um processo aqui de trabalho. Então, esses caminhos também da tipologia de material, do nível de informação que cada um traz, isso também representa assim, um desafio considerável, tá, pessoal? Tem aí também essa circunstância que eu nomeei no início, né? Falei ali de fontes, mas alguns falam suportes, né? Suportes múltiplos de informação. Então, assim, acessamos uma biblioteca ali, né? A Brasiliana Infantil, mas a gente tem tanta coisa que não está em suporte online, né? Pensem vocês nas bibliotecas escolares, nas bibliotecas infantis, né? Nos centros de pesquisa, nos nossos arquivos históricos. É tanta coisa documentada, muitos dos quais, às vezes, o acervo é histórico mesmo, é um acervo memorialístico, né? A gente tem realmente diferentes fontes. E isso acaba que nos desafia também nessa seleção e nessa pesquisa. Porque aí você tem a perspectiva do manuseio, são vários os suportes, às vezes o acesso a uns é mais fácil, a outros nem tanto. Os recursos que estão disponibilizados aí, acontece comigo com frequência, eu não sei como é que vocês lidam com isso. Às vezes você vai lá e produz um documento num computador emprestado, depois você vai para um outro, o negócio desformata todo, né? O arquivo não abre. Às vezes a gente está dentro de uma base de dados, você vai abrir um PDF, o negócio não acessa, né? Está corrompido, está sei lá o quê. Então a gente de fato lida com uma dinâmica de organização, de ordenação, de arranjo, de acesso, mas ela não depende só disso, de estar organizado e estar disponível. Pessoal, eu gosto muito dessa imagem aqui, porque, bom, a gente tinha há poucos anos atrás, né, alguns meios aí para acessar a informação, que hoje em dia já é difícil, já é complicado você trabalhar. Como é que a gente vai acessar, sei lá, de repente eu estou na empresa, estou na instituição, tem uns relatórios, tem umas coisas que estão em CD. Eu vou abrir esse CD como? Cadê? Como é que eu acesso? Os computadores já não têm mais a condição para tal. Disquete nem falo, né? CD, vamos lá. Vai que a organização que eu estou ali ainda tem um computador um pouco mais antigo, tal, eu peço socorro ali a alguém da TI. De repente a gente arruma, dá um jeito. Mas e disquete? Quem aqui pegou disquete, gente? Disquete era um trem que parecia que ele era feito para não funcionar. Você acessava lá, você ia, salvava seu arquivo. Quando você ia abrir, o negócio não reagia, né? Aí você ia, tirava ele, tentava de novo. Como é que a gente faz? E aí parece uma realidade distante, se falar isso não existe, mas existe sim. Existe para nós, nos nossos acervos pessoais, existe nas nossas organizações. A gente tem ainda muita informação que está retida em estruturas que não nos permite um acesso tão viável. Eu trabalhei numa biblioteca especializada que tinha muitas fitas VHS. E eram gravações inteiras de projetos culturais que tinham sido realizados, de bens tombados, inventariados, né, que eles faziam os registros, filmavam e guardavam ali. E chegou um ponto que, enfim, não tinha como acessar, e eles fizeram a contratação de uma empresa, né, terceirizaram, uma empresa aqui em Goiânia, que não sei ainda se funciona, mas era uma empresa que fazia a transposição dessa mídia. E aí eles pagaram uma grana, assim, considerável para tal. Mas, assim, é complicado, né? Tá lá num determinado tipo de suporte que eu não consigo nem abrir para acessar mais. E aí, se a gente for considerar o que a gente está tendo de discussão agora, né? Se caminhou, né, dessas primeiras formas,
E aí, muita coisa já está realmente ficando para trás, a ponto da gente estar considerando a nuvem, né? A nuvenzinha com as perninhas aqui indo embora, né? Então, é a forma realmente que a gente tem tentado lidar com o arranjo, com a organização, com a disponibilização dos nossos sistemas de informação. Mas que a gente percebe também que traz muitas problemáticas, né? Porque ela também nos incita a pensar, mas com um pé atrás. Não vai resolver todos os nossos problemas. Vez por outra, a gente fica sabendo aí, a gente tem ciência, né, de algum sistema que está fora de ar aí, fora do ar, né, de alguma instituição que passa por um aperto do tipo, perdi parte do acervo, não tinha backup. Então, tem umas coisas que ainda acontecem, né, embora a gente tenha muito suporte hoje com ferramentas, com estruturas várias, a segurança jurídica, né, quem é aí da arquivologia pode falar até melhor, a confiabilidade do documento digital, são tantas as questões, tem muita coisa para ser pensada e para a gente caçar uma solução ainda, né? Então, acho que falar de suporte também é pensar nesses pontos aqui. E óbvio, né? Vamos pensar em termos da busca de informação como uma condição histórica nossa. A gente busca informação desde que o mundo é mundo, a gente lida com suportes nas mais diferentes frentes, né? Como estava ali na figura. Mas quando a gente vai trazer isso para uma conjuntura mais especializada, comumente se enxerga a busca de informação, que no âmbito aí da biblioteconomia, da ciência da informação, assume um caráter técnico, tá? Porque aí são procedimentos, são atividades para localizar e identificar a informação. Esse material aqui de Miranda Alcará também é muito bom, pessoal, que está citado aqui, está nas referências, tá? Procurem ler integralmente. Então, a gente está falando de algo que assume um caráter técnico. Peraí, buscar todo mundo busca. Mas na área de informação, a gente tem que sistematizar um pouquinho, né, do que a gente está entendendo por busca diligente, consistente por um tipo de assunto, por um tipo de material, por um tipo de conhecimento registrado. Busca, ou também recuperação, como a gente costuma dizer no nosso campo, ela vai envolver prospecção e levantamento. E aí essa prospecção acontece em uma fonte de informação, em um conjunto de fontes de informação. Agora há pouco nós fomos na Brasiliana, né? Se vocês tiverem uma demanda aí, sei lá, de fazer alguma pesquisa por algum material para fundamentar a discussão de hoje, vocês vão em alguma base de dados acadêmica, provavelmente. Vocês vão acessar em algum repositório institucional textos que discutem sobre busca, sobre seleção, acesso à informação. Então, demandados por algum propósito, vocês vão acessar esse conteúdo. E aí, a gente vai recorrer a quê? A uma fonte. Como eu disse no início, pode ser uma fonte pessoa, pode ser uma fonte textual, pode ser uma fonte de imagem em movimento, como a gente costuma dizer, né? Hoje em dia, a gente se informa tanto por vídeo, a gente está ficando cada vez mais visual, mais icônico, né? Iconográfico, melhor dizendo. E aí a gente acessa muito conteúdo, muita informação diariamente, muitas vezes sem ler o texto. Você vê um vídeo de segundos e entende alguma coisa que aconteceu ali minutos atrás. Alguma perspectiva de discussão que o pessoal levantou na internet, né? Algum informe lá da comunidade a qual você pertence, de um grupo do qual você faz parte. Então, a gente tem lidado com fontes cada vez mais distintas também. E aí eu trago aqui um recorte de Monteiro e Vignoli, que é de 2023, e é um destaque importante porque a gente, durante muito tempo, esteve, né, com uma preocupação sobre a questão de busca e recuperação da informação, atrelada aos nossos colegas da computação. Então, a preocupação era sistema. Vamos fazer sistema, vamos ter tudo ali devidamente estabelecido para que a gente consiga fazer busca nesses sistemas. Só que, assim, ao longo dos anos, a gente foi percebendo que não era a única circunstância de problema que a gente tinha. Então, a gente tem matemáticos, a gente tem os cientistas da informação, a gente tem profissionais da comunicação, a gente tem profissionais da educação, da estatística, tem muita gente se dedicando à informação, às questões relativas à busca de informação. E, de fato, é uma coisa multidisciplinar. A gente resolver o sistema, vai resolver um lado, vai ajudar em um lado, mas não resolve por completo. E o olhar também muda, tá, pessoal? Então, um colega que está ali trabalhando com a parte de programação, ele vai ter um conjunto de prerrogativas para lidar com, enfim, esse conteúdo, com essa conjuntura lá sistêmica, mas outras coisas acaba que não vem aí de encontro ao que ele se preocupa em fazer. Então, um filósofo, um educador,
né, um jornalista, um arquivista, vai ter um outro ponto de vista. De fato, é uma coisa multidisciplinar. A gente tem que entender que na sociedade que a gente vive, cada vez mais aí mergulhada em informações também, muitas vezes sem uma validação, a gente tem que ter um senso crítico para acessar, para buscar. A gente tem que ter ciência disso, mas também tem que contribuir nisso, tá? Então, vou fazer até uma parte minha aqui, né? Me dedico a pesquisar algumas coisas, estudo algumas temáticas, tal. Cadê a minha responsabilidade para quando eu vou fazer uma publicação de um texto científico? Será que eu estou tendo responsabilidade científica? Vocês, quando forem lá escrever um artigo, fazer uma publicação, vão ter também essa responsabilidade científica? Por que a gente fala tanto em citar fontes, né? Fui lá e usei um autor, fundamentei um conceito, citei. Fiz plágio? Por que eu não citei? Cadê a minha responsabilidade para com esse âmbito aqui? Porque aí a pessoa vai acessar um texto meu, que eu estou dizendo que o conceito é meu, e de repente não é. Estou produzindo uma fonte de informação, um artigo científico, usando a ideia de outra pessoa, de repente, sem citar. Então, é uma coisa básica, mas não tão básica assim, né? Que tem uma problemática muito maior do que a gente pensa. Então, na verdade, além da gente entender que é, de fato, uma conjuntura feita por muitas áreas, todos têm que estar devidamente responsabilizados nisso, preocupados em ajudar. Vocês, então, ainda mais, né? Vocês estão fazendo uma especialização em letramento informacional, a expectativa é que vocês tenham minimamente essa preocupação de selecionar, de acessar, de produzir informações fundamentadas, né? Então, a gente sair realmente com uma cabeça um pouco diferente da que entramos aqui na especialização. E, ao mesmo tempo, a gente conseguir replicar isso para outros colegas, né? Quando a gente está falando em busca de informação, é muito comum se falar em sistema de recuperação da informação, tá? Aqueles que, enfim, são da área de informação, vão lembrar desse conceito, é o chamado SRI, pessoal. Então, se vocês forem aí aos textos, alguns dos que eu já deixei como bibliografia, vocês vão ver menção a isso. SRI, Sistema de Recuperação da Informação. O que é um SRI, pessoal? Isso aqui que a gente acessou há minutos é um sistema de recuperação. Foi uma base de dados feita, né, sobre literatura infantil, juvenil, e ela está disponibilizada para a gente poder acessar aqui os conteúdos, os materiais, e isso está reunido por assunto, está reunido por autor, tem uma certa organização interna. Então, isso é um sistema de informação e ele constitui, sim, um SRI. Eu consigo acessar e fazer busca. Eu vou lá e faço a pesquisa por um dado assunto, eu faço a pesquisa por autor. Aqui, quando a gente clica em navegação por autor, ó, vocês vão perceber que tem a listinha dos nomes, né? Olavo Bilac, Mariana Oliveira, né? Então, dependendo do que eu estou querendo acessar, de que obras eu quero acessar, eu vou clicar aqui, ele vai me remeter para lá. Então, isso é um sistema, é uma interface de pesquisa, é um sistema de recuperação, é um SRI, tá? Então, vocês vão perceber nos textos essa menção a SRI, que nada mais é do que um conjunto aí estruturado onde essas informações estão organizadas. Isso permite que a gente faça a nossa pesquisa, a nossa recuperação posterior. Então, a Ortega vai falar de SRI como uma interface de busca. Aqui tem a interface da BN. Quem ainda não acessou, pessoal, eu recomendo que acesse, tá? Biblioteca Digital do Brasil. Vocês vão ter acervos aqui de diversas tipologias. Tem hemeroteca, tem acervo digital, tem fotografia. É muito bom para a gente conhecer um pouquinho também da nossa história, né? Quem não tem prática de pesquisa muito fluente, acesse, navegue aqui nessas estruturas que a BN disponibiliza, tá? Para vocês visualmente aí entenderem como é que funciona, né, o alcance, o atingimento dessas obras. E tem aqui a Biblion, não sei se vocês conhecem essa iniciativa de uma biblioteca digital, né, que é um projeto lá do governo do estado de São Paulo. Então tem muitas obras ali disponibilizadas de forma digital. É uma biblioteca como outra qualquer, que você pode fazer, né, o seu acesso aí online a diversos livros, né? Então tem categorias de assunto ali, gêneros literários, enfim, que você pode navegar e também encontrar bastante coisa. Então veja que são sistemas de recuperação, são SRIs. Por isso, quando se dispõe aqui a falar de busca, ao mesmo tempo a gente está associando ao conceito de sistema de recuperação também, que é onde a gente vai fazer essa busca. Então, o sistema de recuperação, gente, é aquele ambiente.
é aquele espaço em que a gente faz a nossa pesquisa. E eu gostaria que vocês pensassem nesse ambiente de busca e recuperação, principalmente dentro do que a gente enxerga, né, do que a gente acessa hoje. As nossas tecnologias de informação, os nossos recursos digitais, como o Miranda está dizendo aqui, cada vez mais a gente tem buscado nesse âmbito. A gente tem acessado dentro de uma circunstância do digital. Então, pensem por esse formato. Quais são as fontes de informação, as fontes digitais que vocês conhecem? Será que vocês conhecem muita coisa na área de atuação de vocês, por exemplo? Ah, eu formei em tal área, mas eu já atuo com tal coisa, tal. Será que você conhece suficientemente o campo em que você está atuando? Quais são os recursos? Quais são as fontes? Quais são aquelas informações básicas, informações referenciais? Se alguém chegar e te perguntar, escuta, o que eu poderia ler a respeito dessa área que você atua? Como é que eu começo a entender sobre ela? Ou como é que eu começo a me estabelecer para trabalhar nisso? Como eu me programo para entender, para começar a atuar nisso? Será que você consegue fornecer alguma coisa para essa pessoa começar? Porque a gente também tem as nossas dificuldades, né? O Paleta vai falar aqui de dificuldades no acesso, no uso dos sistemas de busca. A gente tem dificuldade, mesmo a gente fazendo busca, pesquisa, tentando se acostumar com essa ideia, nós também somos limitados no aspecto de acesso aos diversos conteúdos. Sistemas. Vocês conseguem buscar em diferentes tipos de sistemas? E aí podem pensar, inclusive, em estruturas web não científicas. Você acessa uma loja online, será que você lida bem com o que está disponibilizado ali? Será que as categorias que estão colocadas ali, organizadas, de fato permitem que você chegue ao produto que você está buscando? Será que você perde muito tempo ali? Ah, não, para acessar o produto acho que vai rápido, mas para fazer o pagamento demora. Não, eu não entendo direito o fluxo deles, para adicionar no carrinho, não sei o quê. Não, eu me perco, fiz a primeira seleção, depois eu tenho que voltar na tela inicial e tal. Então, são muitos os itens, né, assim, e processos que circundam a nossa atividade de pesquisa. Estou falando aqui de e-commerce, mas tem muitas outras coisas. Ah, eu tenho que, sei lá, assinar um documento digitalmente. Como é que eu faço isso? Nossa, eu tenho que fazer uma atividade lá no meu trabalho e tal. Não sei que ferramenta que me ajudaria e tal. Eu não conheço de tecnologia. Ah, eu estou estudando algum conteúdo agora para especialização e tal. Tenho que lidar com informações que são novas para mim. Como é que eu me viro com isso? Eu gostaria até que vocês pensassem comigo em termos do quanto a gente tem transitado para essas novas estruturas, né, de pesquisa, de busca de informação. Vamos pensar aqui em nível da pesquisa, gente, considerando inclusive as outras lógicas que estão nos incitando. Isso aqui é um material que vai discutir sobre motor de busca. Vou colocar o linkzinho para vocês aqui, ó. Ele vai discutir sobre motor de busca e o vínculo aí com a inteligência artificial, né? Muito se fala em inteligência artificial, muito se fala aí na facilidade, né, na condição da gente ter realmente uma busca mais assertiva, da gente caminhar, da gente evoluir nessa circunstância de pesquisa, de acesso aos conteúdos. Mas fato é que, às vezes, isso está nos deixando um pouco empobrecidos aí na nossa seleção de informação. É muito bom que a gente tenha diferentes ferramentas para nos apoiar, que a gente tenha muitas arquiteturas aí de, enfim, acesso à informação na web, só que tem muita coisa que é um pouco problemática, assim. E mesmo para lidar com uma estrutura automatizada de busca de informação, a gente tem que ter um conhecimento básico, né? Então, a gente percebe que não é simplesmente, ótimo, a IA vai fazer tudo para mim. Você vai selecionar depois ali da IA de que jeito? Se for no IA generativo e ficar perguntando coisas para ela, daqui a pouco ela está viciada e te respondendo coisas que você mesmo falou. Então, ela vai fazendo um ciclo ali ao seu redor. Então, a gente também tem que ter um olhar crítico para essas estruturas. Será que a gente não está ficando viciado também em usar ali, não está sabendo selecionar? Deem uma olhada nesse material, que vocês vão ver aí alguns apontamentos, nos fazem pensar, né, até que ponto a gente está, de fato, avançando
ou se a gente está emburrecendo, achando que as ferramentas vão fazer tudo por nós. A gente também tem que ter um cuidado, porque, embora muita coisa possa ter ganho ali, de tempo e tudo mais, como é que a gente vai validar isso também, tá? Inclusive, sem falar em IA, né, sem falar em inteligência artificial, vamos pegar um princípio anterior a isso. Se você for aí a um buscador comercial fazer uma pesquisa, as páginas que são retornadas ali, que geralmente são as primeiras, é o que você visualiza. E tem muita coisa que você não chega nem a abrir. Eu não sei em quantos olhos do Google vocês vão, vocês costumam ir, aliás, né? Você vai ficar na primeira página ali, você busca e fica por ali, ou você acessa outras. Quando você vai a um repositório institucional, uma base de dados especializada, quando você vai a uma biblioteca física, a um acervo, sei lá, será que você de fato aprofunda? A gente está cada vez com menos tempo, com menos condição de pesquisa, será que a gente está fazendo algo aprofundado o suficiente? Se a gente nem olha todas as páginas que um buscador comercial nos traz, o que a gente está acessando? É o que ele quer que a gente acesse? É o que está no ranking, que foi pago ali, que está ranqueado melhor? Precisamos pensar sobre, né? E aí, claro, né? A gente está falando de uma perspectiva de recurso digital, estamos falando de dificuldades no acesso e na compreensão dessas diferentes estruturas, e ao mesmo tempo, vamos pensar aqui na validade e confiabilidade disso. Busca, seleção, uso de informação, mas do que é confiável. Muita coisa circula. Vez por outra sai uns negócios aí que você fala, da onde que saiu isso aqui? Será que a gente tem senso crítico para ir lá e descobrir a origem daquela informação? Se tem um respaldo institucional, se tem, enfim, alguma pesquisa que explique que aquilo realmente aconteceu daquela forma, ou simplesmente a gente vai lá e acredita e dá por verdade. E o pior, a gente compartilha. É bem crítico, né, esse aspecto de confiabilidade da informação. Na ciência, a gente tem lidado muito com a circunstância de produção do texto científico, da redação, da escrita científica, fundamentada em outrem. Por que a gente cita autores? Eles ajudam a gente a fundamentar o que a gente está dizendo, a conhecer sobre aquilo e ajudar a expandir um pouco a nossa compreensão a respeito. Mas mesmo em nível de conhecimento científico, qual a validação, qual a confiabilidade? Porque tem autores que dizem a mesma coisa, tem autores que dizem coisas de formas diferentes, mesmo sendo um assunto comum, tem diferentes perspectivas teóricas. Não por acaso a gente vai lendo, finalizando com alguns e abraçando alguns que nos servem, e outros ficam de fora. Né? Isso é fazer revisão de literatura, por exemplo. E aqui eu já convido vocês a pensar sobre uma outra parte, né, que está presente nessa questão de busca da informação, que é a condição de perceber um problema de pesquisa. Eu estou precisando resolver o quê? O que é que eu preciso ir lá, acessar e buscar, que seja naquela fonte de informação que eu estive agora há pouco, que seja em outro lugar? O que eu preciso buscar? Eu estou fazendo uma pesquisa para fazer uma atividade ali na disciplina da Laís, tal. Que textos que eu acesso? Que autores que serão relevantes? O que será que vai me servir para esse trabalho? Então, a gente precisa se entender também enquanto sujeito que pesquisa, tá? Esse artigo aqui, pessoal, intitulado A Pesquisa, ele fala um pouquinho sobre pesquisa científica, nos ajuda, né, a pensar um pouquinho do que é pesquisar, por que a gente pesquisa, o que ela vai nos fundamentar. Ao mesmo tempo, a gente entender a nossa função de pesquisador também. Então, tem algumas definições até que os autores citam. Pesquisa é um trabalho que permite avançar o conhecimento, descobrir aquilo que não foi dito, realizar uma investigação concreta, planejada, desenvolvida, redigida. Então, se você vai responder a alguma questão na sua pesquisa, você vai buscar fundamentação para tal. Mas será que você está sendo pesquisador de fato? Ou você está só copiando coisas? Então, vamos tentar pensar, né, depois que vocês lerem esse texto, aí vocês vão ter esse olhar,
Vamos tentar pensar se de fato a gente faz pesquisa. Tem uma atividade aí na disciplina, né? Uma atividade textual, como eu apresentei no início, né, ali do plano de ensino, que é para vocês apresentarem um conceito de recuperação da informação. Será que a gente vai conseguir chegar a um texto ali consistente? O que vocês vão trazer nessa atividade? Que tipo de pesquisa vocês vão estruturar? Vocês vão usar os textos da disciplina? Vão ver alguma coisa complementar? Como é que vocês vão chegar nessa estruturação? Então, eu, enquanto pesquisadora, como é que é a minha atividade? O que eu tenho feito? Como é que eu pesquiso? Tem um material que eu quero mostrar para vocês aqui. Alguns aí já devem ter acessado. Não sei se vai dar para ver direitinho na telinha. Esse livro aqui, pessoal, a gente acaba usando bastante, tá? Na área de informação. Precisão no processo de busca e recuperação da informação. Essa obra, ela discute muito recuperação da informação. É bem importante, assim, para a gente entender o que é essa atividade e como é que a gente sistematiza ela. É um livro resultado de um trabalho do Araújo Júnior, né? Em nível ali de pós-graduação, que depois ele transformou em livro. Então, se vocês encontrarem aí para comprar, enfim, é válido ter para vocês, tá? Esse material aqui. Essa semana eu estive participando de um evento também, um dos maiores eventos científicos aí da área de informação, que é o ENANCIB, o Encontro Nacional de Pesquisa em Ciência da Informação. Depois vocês podem dar uma olhadinha, quem tiver interesse, porque o ENANCIB disponibiliza os trabalhos que são apresentados ali na forma de análise, né? E aí vocês podem ver as pesquisas que têm acontecido, realizadas por pessoas aí da área de informação, comunicação, áreas afins. Tem vários grupos de trabalho, tem alguns dedicados à parte epistemológica, outros trabalham com uma discussão de organização, de representação da informação, outros com a via tecnológica. Então, tem muita coisa ali interessante para vocês acessarem. Depois deem uma olhada, vasculhem os anais aí de edições anteriores desse evento ENANCIB, tá? E a gente teve ao longo dessa semana discussões muito importantes, trabalhos ali, inclusive, que trouxeram essa circunstância da busca, da recuperação da informação, alguns tentando trazer a perspectiva do sujeito da informação, que é quem busca, quem é quem pesquisa, outros colegas tentando ali problematizar a respeito das estruturas dos nossos sistemas de recuperação da informação, que eu falei há pouco. Então, é um fórum, é uma fonte de informação bem válida que eu recomendo que vocês acessem, tá? Vocês vão encontrar muito material interessante. Mas então, eu estou falando aqui de pesquisa da informação, né? De entender o meu problema de pesquisa, porque isso é que vai ajudar eu buscar, isso é que vai ajudar eu acessar. Eu consigo responder a um tema, a um problema colocado, e vou buscar informação para essa resposta. Justamente nesse ensejo é que vem os nossos critérios. Então, eu estou buscando, eu estou pesquisando o quê? Inteligência artificial. Vou buscar temas relacionados à inteligência artificial. Eu vou buscar ferramentas de inteligência artificial. O que é o meu problema de pesquisa? Estou fazendo um trabalho sobre inteligência artificial. Beleza. Que tipo de fonte que me serve? É capítulo de livro? É artigo? É reportagem? Eu vou procurar uma videoaula? O que é que eu estou atrás? Quais são os critérios que eu vou usar para poder selecionar, buscar esse conteúdo? Não, eu quero só informação textual, eu quero informação recente, porque é um tema que está sendo muito discutido atualmente. Então, eu quero texto que seja publicado aí, sei lá, nos 2 últimos anos. Eu não quero texto muito antigo. Não, eu estou pesquisando, eu quero ver realmente o lastro histórico dessa temática. Então, eu vou a temas aprofundados ali, né? Quando ainda não tinha cunhado exatamente o termo inteligência artificial. Então, dependendo da natureza do que eu estou atrás ali, eu tenho que formular algumas expressões de pesquisa, eu tenho que ter certos critérios. Tem um aspecto importante também na busca de informação, que são as estratégias. Eu vou de forma criteriosa a essas fontes de informação fazer minha pesquisa e eu estabeleço critérios, eu estabeleço estratégias para que eu consiga, de fato, chegar à informação desejada. É o aspecto de tempo, né? Novamente, é o período. Eu estou buscando uma tipologia específica, conversei, de repente, com o orientador lá da pesquisa e falou, não, pega textos mais clássicos. Então, eu estou atrás dessa fundamentação em cima de autores ali que são mais reconhecidos no campo. Não, talvez seja o contrário, eu quero fontes mais atuais. Eu quero fontes que tenham relação, né, com o evento X, que é um evento conhecido naquele campo, ou com o autor fulano de tal, que é bem validado no campo.
Então, veja que isso vai nos guiar a estratégias. E lembrar que, claro, né, a gente está aqui tentando atingir a uma certa necessidade de informação para responder a uma pergunta, a um conjunto de perguntas, e esse processo ele vai ser guiado pela minha pesquisa. Então, não tem como ele acontecer fora das nossas fontes de informação. Ao mesmo tempo que a gente precisa ter as nossas estratégias, vamos ter uma compreensão também, um cuidado, uma atenção especial para com as fontes de informação, que é onde a gente faz essa pesquisa acontecer. É uma fonte histórica que eu estou precisando, é uma fonte mais recente, é um material, enfim, que tem ali uma validação em algum grupo científico. Eu quero uma informação mais, digamos assim, validada pelo mercado. Eu quero um profissional mais jovem falando a respeito desse assunto. O que é que eu estou buscando? Então, é olhar, é instituir estratégias, mas olhar também para esses materiais em que eu vou simular essas minhas estratégias de pesquisa. Pensem vocês que a gente está buscando sempre diminuir tempo, a gente está buscando agilidade, a gente está tentando acessar os conteúdos que são válidos e, portanto, a gente está tentando ter buscas assertivas que respondam aí ao que a gente chama de necessidade de informação. A necessidade de informação é a urgência do saber. Eu tenho aqui uma demanda, eu preciso resolver algo, eu tenho uma necessidade informacional. E necessariamente, essa necessidade vai ser sanada a partir de uma informação ou de um conjunto de informações a que eu vou ter acesso dentro de uma certa perspectiva de pesquisa que eu fizer. Então, a gente tem que ter muito cuidado, por exemplo, quando faz pesquisa e diz, não encontrei nada. Talvez você que não esteja sabendo procurar, não esteja usando as estratégias corretas, não esteja conseguindo ali aceder à informação da forma devida. E a gente tem um ponto aqui também que é importante ser dito, né, que o Bettiol vai colocar, essa necessidade de informação varia muito, de pessoa para pessoa, de situação para situação. Tem colegas agora que podem estar fazendo seu trabalho final de curso, seu TCC, que estão ali atrás de informação muito concreta sobre o seu tema de pesquisa. Tem gente que às vezes está começando a estudar um assunto, está querendo saber, entender como funciona. Então está buscando algumas fontes ali mais introdutórias. Às vezes nem vai a uma fonte textual, às vezes quer entender com alguma pessoa antes, conversa, troca ideia, vai a uma fonte humana. Motivado por uma necessidade ali que é mais embrionária naquele momento. Então, falar de necessidade é falar, sim, de uma demanda por um saber, por um acesso ao conhecimento, mas ela é diferente de pessoa para pessoa. Aqui no campo da informação, a gente costuma trabalhar muito com uma perspectiva de necessidade de informação integrada aos chamados estudos de usuários. Então, em alguns dos textos indicados na disciplina, vocês vão perceber essa nomenclatura. O que é um estudo de usuário? A gente fazia estudo de usuário, pessoal, principalmente no âmbito das bibliotecas, para conhecer essas pessoas. Então, quem são as pessoas que frequentam a minha biblioteca? Que frequentam ali o meu centro de pesquisa? Que fazem busca ali no catálogo, naquela base de dados X? Quem são as pessoas que demandam um serviço tal que é ofertado ali no meu sistema de informação? Então, para conhecer quem são, como elas fazem essas buscas, como é que elas acessam, que tipo de fontes que priorizam, tudo isso guiado principalmente por esses estudos, para compreender esse perfil. Só que aí é um alerta que a gente faz, né? A área de informação se acostumou a fazer isso com terceiros, mas muitas vezes a gente mesmo não se entende. Então, pensem a respeito, que tipo de usuário da informação é você? Isso ajuda muito a gente nos nossos estudos, tá, pessoal? Às vezes você é uma pessoa que lida muito bem com informação textual, às vezes você vai lidar muito melhor com informação, né, num formato mais rápido, numa videoaula, assistindo uma palestra. Às vezes depois voltando a essa aula gravada, assistindo outros conteúdos aí anteriores da especialização. Então, a gente também tentar estudar, entender o nosso perfil, para facilitar a nossa vida. Fora que a gente tem outras nuances que vêm de encontro, que está relacionado com a própria acessibilidade, né? E aí é um ponto que eu chamo vocês também a refletirem, porque vocês serão daqui a pouco especialistas
em letramento informacional. Então, se vocês forem lidar, sei lá, com uma pessoa, por exemplo, que não tem a visão, o que é baixa visão, ou uma pessoa que tem algum grau de surdez, ou uma pessoa que tem alguma questão cognitiva, ou às vezes não é nem um terceiro, às vezes é você propriamente. Como é que você faz para acessar a informação? Será que as nossas informações, pessoal, elas estão disponibilizadas aí para todos de forma democrática? Será que realmente a gente consegue chegar em qualquer sistema de informação, seja ele ali digital, seja ele presencial? Será que a gente tem o atendimento devido? O slide que eu fiz aqui agora, não sei se está todo mundo enxergando. Talvez alguma fonte tenha ficado pequena, uma cor ali, talvez não tenha ficado interessante para alguns. Como é que a gente é enquanto usuário da informação e como é que são as pessoas ao nosso redor? Vocês, enquanto sujeitos letrados informacionalmente, ao final da especialização, vão conseguir orientar essas pessoas? Vão conseguir orientar vocês para a seleção da informação, para o acesso à informação? Onde buscar fontes de informação acessíveis, por exemplo? Sei lá, às vezes você tem um familiar, um sobrinho que precisa acessar as informações e não consegue. Outro dia eu estava navegando aí numa página e, muito curiosamente, eu achei ali um recurso de acessibilidade para daltônicos. Não sei se tem alguém aqui. E aí tinha lá a condição de você fazer os filtros e ele mudava a cor. Ele mudava aquela paleta, né, porque tem diferentes níveis de daltonismo também. E aí ele mudava aquela paleta, possibilitando que a gente acessasse e entendesse aquela informação do menu, do texto que estava colocado ali. Mas não é um recurso que a gente vê com frequência. Então, se estamos aqui hoje falando de busca e recuperação da informação, vamos pensar sobre isso. Vamos pensar se a gente tem condição de fazer com que os nossos sistemas de informação melhorem. Quem sabe no TCC de vocês, pessoal, no próximo ano, vocês saiam com algum projeto aí de acessibilidade informacional. Quem sabe vocês vão estudar alguma coisa relacionada à busca, à recuperação de informação acessível. Ou quem sabe vocês vão fazer uma proposta de trabalho de conclusão de curso, né? De TCC final, dedicada a estudar alguma plataforma e sugerir, propor melhorias. Seria muito válido se a gente tivesse. Eu estou orientando agora alguns TCCs do CELI da turma anterior, e alguns colegas estão pesquisando a busca e recuperação da informação atrelada à IA. Os projetos aí interessantes que surgiram. Mas tem tanta coisa para a gente problematizar na área de busca e recuperação, eu gostaria que vocês pensassem sobre. Ela tem vínculo com muitas questões. A acessibilidade é um dos pontos. A perspectiva social de acesso à informação também. A gente tem comunidades, gente, que não tem acesso à internet. Não tem acesso à energia elétrica. Como é que vai ter acesso à internet? E muitas vezes, do alto da nossa ignorância, a gente fala, o digital está aí. Está aí para quem? Está aí para quem tem acesso à internet, à energia elétrica, a pagar um plano. Acesso à informação, de fato, é igual para todos? Nós estamos falando de um país de dimensões continentais, né? Não podemos esquecer. Aqui hoje a gente teve uns percalços aqui no acesso à sala, por exemplo. Abre, não abre, o sistema vai, não vai, até que deu certo. Então, às vezes são barreiras do sistema, às vezes são barreiras humanas, às vezes são barreiras de infraestrutura. Então, como é que a gente vai falar de acesso também, de busca, de recuperação, se a gente não lembrar disso? E lembrar também das necessidades, da demanda desse sujeito aqui, que muitas vezes, a gente tem que compreender aprofundadamente, é o usuário. Como pensar no usuário da informação? O usuário da informação é aquele que usa a informação, a Ortega diz isso. E o Paleta vai dizer que é o sujeito que utiliza a informação, né? A pessoa, um autor que é multifacetado. Ele tem um comportamento informacional. Eu tenho um comportamento de busca de informação que é um e o seu pode ser totalmente diferente do meu. Eu, às vezes, estou com algum material ali que eu estou lendo e tal, tem algumas pessoas próximas a mim que falam, não, dou conta de ler isso aí não. Isso aí você dá conta de ler porque você já fez doutorado, sua cabeça pensa diferente. Né? Sua forma de leitura é outra. E as minhas demandas também são outras. Eu tenho uma vertente de pesquisa, de investigação, de atuação que pode ser totalmente diferente das pessoas que estão ao meu redor. Então, realmente, a gente é multifacetado.
Mas a gente também tem que pensar que a gente não tem demanda informacional atrelada só ao contexto científico. Falei isso no início. Vamos pensar sobre isso. É informação para quê? Para quem? Que tipo de informação? Eu estou precisando do quê? Às vezes eu preciso de um dentista, de um odontólogo. Nossa, deu uma emergência, caiu aqui um negócio do dente, tem que ir agora, correndo, fim de semana. Aonde eu acho uma clínica aberta? Um profissional que possa me atender assim de urgência. Estou fora da minha cidade, e aí? Passei mal, estou precisando de um atendimento médico. Como é que eu procuro isso? Essas informações estão sistematizadas devidamente? A gente vai no boca a boca? A gente tenta pedir ajuda a alguém que é do local? Como é que a gente acessa informação do dia a dia? Eu preciso agora resolver uma coisa, sei lá, deu um problema na minha bicicleta. Eu preciso da bicicleta para ir ali no mercado. Eu tenho uma oficina aqui próxima, eu tenho alguém que arruma bicicleta, eu tenho algum amigo que pode trazer algo aqui para me ajudar. Como é que a gente acessa? Eu falo sempre, né? Aí cabe muito aos profissionais que lidam diretamente com a informação. A gente tem a figura das bibliotecas públicas, bibliotecas comunitárias. Muitas vezes são espaços, gente, em que as pessoas vão para buscar não um livro, mas para buscar, por exemplo, o jornal do dia, que ele precisa acessar os classificados e achar uma vaga de emprego. Eu já vi isso acontecer. Às vezes a pessoa chega, é uma pessoa que não tem leitura, é uma pessoa que não foi alfabetizada. E ele precisa do classificados e ele precisa que você leia para ele ainda, porque ele não sabe ler. Então, essa necessidade de informação, né, que vai acompanhar esse sujeito, essa pessoa, ela é bem múltipla. A gente tem que ter um cuidado também para não padronizar tudo num rumo só, as pessoas. Porque são sujeitos diferentes, são demandas diferentes. Ah, eu sou letrado, eu sei ler, fui alfabetizado. E também considero que eu sou letrado informacionalmente já, né? Poxa, legal. Mas às vezes tem uma pessoa que, enfim, está ali com uma demanda muito simples. Ela precisa acessar, como eu disse, o classificado do jornal para achar uma vaga de emprego e ela não sabe ler. Ou às vezes até sabe, mas ela não consegue acessar aquele formato de informação. Quais são as formas da informação, gente? Será que é fácil a gente acessar uma base de dados científica? Será que é fácil entender um livro, né? Vicar, folhear uma obra, entender o que é um sumário, o que é introdução, o que é... Será que todo mundo entende esse tipo de informação nesse formato? Agora que a gente tem usado muito tela, né? Todo mundo lida bem com telas? Não. Tem gente que se perde ali, não sabe bem como navegar naquelas estruturas também, pede ajuda, fica confuso. Então, vamos pensar a respeito, né, desse sujeito, dessa instância que é o usuário. Vamos pensar no modo como ele se manifesta aí frente aos sistemas de informação, essa interação dele para com a informação. Esse fluxo aqui vai estar no slide para vocês acessarem, tem alguns textos que também replicam. E da mesma forma, eu gostaria que vocês lembrassem desse nome, tá? O Ferneda. Inclusive, tem um material que está disponibilizado na sala, que é uma entrevista que eu fiz com o professor Ferneda. Vai ajudar muito vocês a formularem a atividade textual, a tentar definir ali o que é recuperação da informação. Nosso bate-papo foi nesse sentido. E o professor Ferneda, gente, ele é professor da Unesp. Ele é um dos profissionais hoje em língua portuguesa que tem tentado decifrar, né, tem tentado descobrir aí algumas coisas e traduzir para nós, meros mortais que não estudamos aí a fundo a busca, a recuperação da informação, o que é isso. Aqui é um modelo, né, de um processo de busca da informação que eu gostaria que vocês se atentassem. Dá uma olhada nesse modelo aqui. Depois vocês vão pegar o slide também e ver mais de pertinho. Esse modelo de busca, de recuperação da informação, ele está representando aqui os corpos de documentos, né, os corpos documentais. Então, eu tenho aqui um conjunto de documentos. Esses documentos são representados, tá? Então, na biblioteconomia, na informação, a gente costuma falar de documentos que são catalogados, né, que são classificados. À medida em que eu organizo, classifico, catalogo esses documentos, eu possibilita essa função de busca que ele está chamando aqui. Então, a busca, ela é fundamentada aqui, ela é ativada à medida em que esse corpus de documento foi organizado, foi representado. E essa função de busca, ela linka aqui, ó. Se eu busquei, eu vou ter acesso ao resultado dessa busca. Fui lá e busquei alguma coisa, sei lá, sobre dengue. Estou fazendo a minha pesquisa sobre dengue, sobre o vetor de transmissão e tal.
Função de busca, resultado de busca. Isso vai vir à medida que esse conjunto de documentos sobre dengue foi organizado, foi representado. E veja que o modelo ele vai acabar aqui acessando essa instância que a gente falou há pouco, que é o usuário. Então, esse resultado da busca aqui, que o usuário, né, que essa instância, que é o usuário da informação acessa, vai permitir que essa pessoa se informe a respeito desse assunto, dessa temática, e vai permitir que isso continue. Então, esse usuário, né, pode ser que ele não se dê por satisfeito diante desse corpo de documentos aqui que retornou para ele. Ele vai fazer novas expressões de busca naquela base de dados e essa busca vai acontecer novamente retroalimentando esse modelo. Então, na verdade, é um modelo quase que com uma perspectiva cíclica mesmo. Não é só uma coisa que vai em uma direção e se encerra. Fui lá, me informei, não, mas esses documentos que eu acessei, eles trazem aqui uns conceitos. Eu não sou tão versada no assunto, eu não sou especialista, eu não sou da área da saúde. Então, eu preciso continuar a minha pesquisa. Então, eu vou formular, né, novas expressões de busca aqui para poder chegar a outros tipos de documento. E, ao mesmo tempo, esse modelo, ele faz uma separação aqui desse fluxo que encabeça, né, que é a representação, a função e a representação da expressão de busca, tentando unir o quê? O lado aqui do acervo, né, dos documentos, do que eu tenho ali representado nesse sistema, e o lado do usuário que faz a sua expressão de busca, que é aquilo que a gente fez agora há pouco na Brasiliana Infantil. Vou lá e digito um termo de busca, ou vou lá e faço a navegação a partir daquelas taxonomias de assunto. Então, depois dei uma estudada nesse modelo aprofundado aqui, pessoal, para vocês enxergarem um pouco do que é essa perspectiva de busca e recuperação. E à medida que a gente encerrar aqui também, eu vou abrir a sala. Se possível, já dei uma olhada também na entrevista que eu fiz com o professor Ferneda, que ele vai conversar um pouquinho a respeito de busca, de recuperação, vai sugerir alguns conceitos ali para a gente, vai nos ajudar a entender como é que a gente pensa recuperação da informação. Vocês vão perceber que existem estudos aí com ênfase nos usuários, isso é meio que uma tradição no nosso campo, e acaba que a gente percebe também uma área de pesquisa consolidada, se dedicando aí aos usuários, aos usos da informação. Então, essas fontes que estão aqui no PPT, que vocês têm visualizado aqui à medida que eu passo cada slide, e também as que estão lá no plano de ensino, muitas vezes vão convergir para a menção a essas instâncias, tá? Não é só falar de busca e recuperação, é também falar de usos da informação, é também falar de usuários da informação. Isso é uma corrente consolidada de investigação, tá, pessoal? Os estudos de usuários são uma verdadeira ferramenta de gestão. E como eu falei ali minutos atrás, à medida que eles se desenvolvem, eles permitem que a gente estabeleça o perfil dessas pessoas, entenda quais são as demandas, qual o nível de satisfação que esses sujeitos têm também com aquele sistema de informação. E vou dizer mais, não é uma coisa para a gente aplicar só nas nossas bibliotecas, nos nossos arquivos. Isso aqui é algo para a gente aplicar em diferentes tipos de instituição. Trabalho numa escola, eu trabalho no hospital, eu trabalho numa empresa, sei lá, de ordem, né, de natureza e tal. Procure fazer isso. Quem são os usuários internos e externos? Quem são os sujeitos? Às vezes você vai usar uma outra denominação que não usuário. Quem são as pessoas que trabalham na mesma seção que você? Como é que elas buscam informação? O que elas entendem por informação? Eu comecei o questionamento da aula de hoje com isso, né? Quanta informação há e o que é informação? Como é que é esse conceito? Até porque, pessoal, como a Gask vai dizer, essas questões relacionadas a estudo de usuários, a educação de usuários, são assim meio que o embrião do que a gente está se dedicando a estudar aqui na especialização, que é o letramento informacional. É um curso de especialização em letramento informacional. E pensar LI, pensar letramento, é pensar nesses programas aqui de educação dos nossos usuários, nesses estudos dos nossos usuários. É entender os sujeitos, porque a informação não vai ser feita só por sistema. É muito importante que a gente se preocupe com as fontes de informação, com os sistemas de recuperação, com as condições de pesquisa, de busca, de acesso,
Mas a gente também precisa entender o usuário. Eu estou num sistema de informação, de repente, que lida com uma comunidade que não acessa a informação no mesmo idioma que eu. Que às vezes vai entender a informação num outro formato, numa outra estrutura. De repente, é um pessoal que lida com informação iconográfica, melhor do que com informação textual. Se eu entendo que eles têm essa característica, o meu sistema de informação precisa contemplar isso. Não só informação textual. Ou talvez nem vá contemplar informação textual, porque não é interessante para esse público. Então, veja que são questões que a gente precisa pensar e problematizar juntos. E eu gostaria que vocês fizessem isso com vocês, como eu disse. É entender o entorno, tá? Vocês são sujeitos que estão tentando se letrar informacionalmente. É importante entender o nosso entorno. Mas é importante entender vocês também. Quem são vocês? O que vocês entendem por informação? Como é que vocês buscam informação? Aliás, vocês buscam ou vocês só copiam o que está pronto? Vocês selecionam, vocês avaliam? Em que nível de letramento estão vocês? Pensem sobre. Se vocês se compreenderem as outras pessoas, né, enquanto usuárias da informação, enquanto sujeitos informacionais, vocês vão abrir uma perspectiva também para compreender o uso da informação. Então, a gente está falando de busca e uso da informação nessa disciplina. Falei de várias noções conceituais de busca agora há pouco, mas vamos entender o uso também. Só que para entender o uso, qual que é o interesse do meu usuário? O que ele precisa acessar? O que ele está buscando? Ah, eu tenho que fazer um projeto lá para o meu trabalho e tal. Como é que eu faço um projeto? Talvez eu tenha aqui a fonte de informação que me ensine o que é projeto. Vou assistir um vídeo? Vou ler algum material que fale sobre projeto? Vou pesquisar projetos semelhantes, né, ao que eu preciso fazer? O que eu preciso? Que assunto que eu demando? E como é que eu chego a atender essa minha necessidade? Com relação ao uso da informação, atentar para o conhecimento do usuário, identificando suas necessidades reais, tá? E a gente não esquecer também, pessoal, da autonomia desse usuário. É muito comum, a gente que atua na área de informação, fazer as coisas assim, entendendo que o usuário não consegue agir por si próprio. Vamos pensar na autonomia do usuário. Ele está lá no sistema de informação, ele está buscando, enfim, uma fonte jornalística ali e tal, uma fonte fundamentada, ele está buscando uma notícia atual, ele está buscando um sistema, né, um dado serviço, ele está precisando estudar, está indo a alguma escola digital, alguma coisa. O que ele está precisando? Que tipo de autonomia que eu posso dar para ele? E como é que a gente pode ser mais autônomo também nesse uso da informação? Vamos refletir se a gente consegue, de fato, acessar as coisas de forma autônoma. Selecionar, buscar, separar. Até que ponto a gente está conseguindo fazer esse uso autônomo? E, claro, lembrar que o uso também é processo, que vai transformar essas informações em um conteúdo que vai nos ajudar a resolver um problema. Ah, eu preciso usar uma informação aí da ordem lá, né, de projetos, estou elaborando um projeto. E o que mais que eu vou precisar? Talvez eu vá precisar também de uma fonte humana para me ajudar ali com alguns conceitos nesse projeto. Talvez eu vá precisar pesquisar um pouquinho sobre o tema do projeto, né? Então, faz parte de compreender, claro, o que é o uso da informação, enxergar o uso como um processo também. Busca da informação, recuperação da informação é um processo, mas o uso que se faz dela também é um processo. E nesse entorno de busca, de uso, a gente tem, como Miranda está falando, ações muito complexas, que vão demandar da gente muitas habilidades, a começar a habilidade de selecionar informação, né? Eu falei para vocês que essa seleção, às vezes, ela vai se direcionar não para uma informação científica, para uma fonte de informação científica. Às vezes é uma informação do dia a dia, eu preciso saber em que ponto da cidade que eu encontro o serviço X. Como é que eu me desloco até lá? Como é que eu busco um serviço do governo de tal ordem? Como é que eu acesso uma informação para ajudar meu filho na tarefa de escola? Sei lá. A gente tem demandas das mais diversas ordens, para além da nossa demanda por informação científica. E é a partir disso que a gente precisa pensar. Essa é a nossa intenção com a aula de hoje, né, que vocês reflitam sobre esses aspectos aí relacionados à busca, ao uso da informação,
que vocês possam pensar com relação à autonomia de vocês enquanto usuários, sujeitos da informação. Como é que a gente consegue lidar com as várias fontes de informação? Como é que a gente consegue ser autônomo nessa pesquisa, mas validando essas fontes também? Nem tudo que está disponibilizado tem uma coerência, uma consistência. E como é que a gente faz uso disso também em prol das questões que a gente precisa resolver? É um material científico que vai me atender nisso? É. Que uso que eu faço dele? Fui lá, usei para poder desenvolver uma atividade? Não esquecer de citar, não esquecer de referenciar, né? A gente não vai copiar. A gente vai fazer a referência. Ó, usei a fonte tal aqui, texto tal, de revista tal. E, ao mesmo tempo, contribuir com a produção de novos conhecimentos, né? O intento de discutir busca e uso aqui é para a gente se tornar sujeito mais autônomo, independente, eficaz nessa pesquisa, mas ajudando a produzir novos conhecimentos e conhecimentos consistentes, tá? Esses materiais todos que foram citados, pessoal, eles estão listados aqui na listinha ao final. Vocês vão ver que, enfim, tem um pouco de cada coisa, tem algumas fontes mais clássicas aqui, e tem alguns textos que são um pouco mais recentes, tá? Eu gostaria que vocês dessem uma olhada também, né? Tem o material do Ferneda, inclusive, aqui que eu citei, né? Que é Introdução aos Modelos Computacionais de Recuperação de Informação. Então, busquem aí, acessem depois. A preocupação foi de tentar trazer aqui fontes que são de acesso aberto, né, de acesso livre para vocês, mas a gente sabe que alguns aí, às vezes, vão citar outros materiais e nem todos são de acesso aberto. Mas aquilo que vocês tiverem condição de ir atrás, tá? Mesmo não sendo em acesso aberto, é importante. E aí, antes da gente finalizar, eu quero deixar também esse material aqui sugerido, ó, porque é bem fundamental, assim, falar de busca de informação, conceituar recuperação. Esse texto é um texto importante porque ele fala um pouco da perspectiva teórica sobre recuperação da informação. Vocês vão perceber na leitura que falar de recuperação é falar de um construto assim, que envolve questões do sujeito, como a gente comentou, envolve questões ali do sistema de informação, envolve questões relacionadas à nossa competência para a busca de informação. Então, consideradas essas nuances todas, esse texto vai falar um pouquinho, tá, a nível teórico, de como a gente entende essa diversidade conceitual da recuperação da informação, tá? Dei uma passada por ele aí, porque vocês vão perceber que tem coisa aí de fundamentação muito válida, inclusive vai ajudar vocês na primeira atividade da disciplina ali, que é a atividade textual, tá? Pessoal, eu gostaria de saber de vocês a respeito de perguntas, de comentários, de agregações aí ao conteúdo que a gente trouxe. Como é que foi? O que vocês gostariam de falar a respeito? Podem usar o chat, o microfone. Esses conceitos iniciais estão tranquilos? Por hora vocês conseguem dar início aí, trabalhar? Ou gostariam de perguntar alguma coisa? Não precisa ficar tímido não, tá? Concordo, Gabriela. É muita coisa para se pensar nesse primeiro plano, vocês vão precisar assimilar mesmo ao longo aí das próximas semanas. Pensem que... Oh, que bom, gente, que bom que você gostou. Pensem que cada texto que está disponibilizado ali também, ele vai meio que complementar o anterior, tá? A tentativa foi de trazer algumas fontes para ajudar vocês nesse entendimento, assim, de forma a ir caminhando, digamos assim, degrau a degrau, tá? É bem, por exemplo, um texto que fala de recuperação, aí ele conceitua, de repente ali você já vê alguma menção a modelos de comportamento informacional. Então, depois tem lá uma referência para
uma fonte a respeito disso também. A tentativa é de ir casando conceito a conceito ali ao longo dos nossos módulos, das nossas aulas, tá? Mas ainda assim, à medida que vocês começarem a ler, assistir ali as aulas, sei que para muitos assim vai ser conceito que vocês vão ficar um tempo pensando, né? Como a Gabriela falou ali. Tentem ler, tentem ter esse olhar assimilando para o que vocês fazem no dia a dia, tá? Busca de informação, recuperação, o que eu tenho feito, como eu tenho feito. E surgindo as dúvidas, né, ao longo aí do estudo de vocês, usem lá o fórum de dúvidas da sala, tá? Comuniquem comigo, comuniquem com os tutores. A gente vai fazendo essa troca aí para poder esclarecer vocês nesses conceitos e, de repente, até sugerir outros materiais também que possam auxiliar no entendimento, tá? Basicamente, vocês vão ver aí que já vai ficar agora disponibilizada ali toda a sala, vocês vão poder acessar os conteúdos, quem quiser estudar aí ao longo do dia, tá? E a gente segue em contato aí para ir fazendo essas trocas, tá bom? Ah, que bom, Gabriela. Primeira aula que você teve comigo aí, né? Primeiro contato, né? Bacana. A gente segue, pessoal, com essa demanda, então, para que vocês possam fazer as leituras, acessar as primeiras aulas. Tentem seguir o cronograma que está disponibilizado e sugerido no plano de ensino, tá? E observar também com atenção ali o período para a realização das atividades, tá certo? Agradecer vocês que conseguiram acompanhar aqui de forma síncrona a nossa aula de hoje, tá? Agradecer também a Larissa aqui, nossa tutora, nosso suporte também na sala hoje. E, enfim, pessoal, qualquer coisa, sigamos aí em comunicação lá pelo Moodle. Vocês podem também usar o meu e-mail institucional, tá? Para falar comigo. E desejar uma ótima disciplina para todos nós, tá? Nesse próximo mês. É uma disciplina que tem bastante coisa, bastante conteúdo. Vamos seguir, então, com o estudo, tá bom? De forma gradual. Bom restinho de sábado para vocês aí, bom fim de semana. Obrigada a todos, tá? Até a próxima. Obrigada, professora, também pela aula maravilhosa. Até eu, como tutora e já bibliotecária há um bom tempo, fui anotando muita coisa aqui que a senhora colocou. Que bom. Foi muito bom. Obrigada a você, Larissa. Obrigada, gente. Bom sábado. Vamos preparar o almoço agora, gente. Vamos. Então, bora. Tchau, gente. Qualquer coisa é só enviar mensagem, tá? Envia muito. Tchau, então. Comuniquem com a gente. Até. Tá bom, tchau.